Está no ar, Giro Cidade. Olá a todos, estamos entrando no ar agora com o programa Giro Cidade, aqui na sua TV Alamanda, SBT Ariquemes. Fique comigo e saiba o que é notícia na nossa cidade de Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Desde já, agradeço ao carinho, à sua audiência, a você, amigo telespectador. O repórter Albert Santos esteve conversando com ex-alunos do Senai, que depois de formado, abriram sua própria empresa. Acompanhe comigo. Vamos falar mais um pouco de Senai, só que dessa vez um pouco diferente. Estamos aqui com os alunos formados do Senai em Eletrotécnica, Automação e em Rede. E esse ambiente que a gente está aqui não é um ambiente qualquer. Essa aqui é a empresa desses 3 ex-alunos do Senai e a gente vai bater um papo com eles e falar como é que o Senai abriu as portas para eles. A gente está aqui com o Alisson, que é esse rapaz, o Diego, esse rapaz aqui do meu lado, e o Jailson, que é o outro rapaz aqui do lado. A gente vai falar um pouco com o Alisson, que vai explicar para a gente como é que foi, se houve alguma dificuldade, como é que é o mercado de trabalho nessa área. Alisson, primeiramente quero agradecer vocês por receber a nossa equipe aqui. E houve a dificuldade após o curso do Senai de mercado de trabalho? Como é que foi esse período aí? Então, bom dia, né, a todo mundo. Então, na verdade, após a finalização do curso, né, eu sou formado em Eletrotécnica pelo Senai. A gente teve a dificuldade maior, não foi pela questão do curso, que a gente tem o conhecimento técnico adquirido, na verdade é pelo próprio mercado de trabalho, né, que tem os seus altos e baixos. Porém, o Senai influenciou muito na questão de que, assim que formados, a gente tem o conhecimento técnico hoje, então isso facilita muito, porque hoje o cliente é muito exigente. Às vezes você tem que explicar a técnica, então a prática e a teoria junto para o cliente. Então, ele recebendo essa informação, ele acaba optando em executar um serviço com qualidade e segurança, né? Então, e o Senai hoje foi muito viável, porque lá a gente aprendeu de uma forma como trabalhar em questão de material, em questão de organização, em questão de orçamentos, em questão de você conhecer o seu cliente. E anteriormente do curso, eu não pensava em atuar nessa área. Tanto que eu atuava numa área bem distinta dessa que eu atuo hoje. E já o Senai, após o curso, eu percebi essa necessidade que o mercado tinha de profissionais qualificados. Foi onde a gente se uniu, né, cada um de sua área, e decidimos abrir a empresa para poder abranger esse espaço, que é tanto independente, mas tão junto ao mesmo tempo. Tá certo. E Diego, o senhor que é técnico em automação, segundo informações que eu recebi também, é professor do Senai. Sim. E houve uma dificuldade de juntar vocês e montar essa empresa, porque vocês acabaram englobando tudo em uma só, que é a eletrotécnica, a automação e também em redes, que é a questão da internet. Exato. Houve essa dificuldade? Na verdade, a parceria que nós fizemos que veio a calhar. Então, associamos 3 ou mais opções, que no caso a empresa vem a suprir a necessidade. Nós prestamos o serviço com a mão de obra qualificada e já temos também o repasse do material. Então, não há necessidade, às vezes, de nós termos um segundo intermediário. Nós temos a empresa que presta, além da mão de obra, nós prestamos também a venda do equipamento para o cliente. Tá certo. E o Jailson, que também é técnico em redes, que está presente junto a eles nessa empresa. Você, como técnico de rede, acabou fazendo essa junção e acabou dando certo, né? Com certeza. Até porque redes hoje, na verdade, tudo está migrando para redes, né? Então, a pessoa tem que estar se atualizando. E o Senai proporcionou isso para a gente, né? Por exemplo, eu sou redes, ele é automação e o outro é eletrotécnico. Então, a junção dos 3, aqui na loja a gente consegue trabalhar com uma diversidade, né? Hoje a gente consegue atuar na área, por exemplo, de câmeras, consegue atuar na área de redes, de segurança eletrônica e a parte elétrica. Então, para nós, o Senai proporcionou como posso dizer, abriu as portas, né? Tá certo. E agora a gente vai falar um pouquinho da empresa. Como é que vocês pararam e pensaram, não, vamos abrir uma empresa? Como é que surgiu essa ideia? Então, justamente através do Senai, nós conseguimos obter uma visão diferente de mercado. Eliminando um primeiro intermediário, a gente consegue ir diretamente ao cliente, já prestando a mão de obra e justamente com o material em mãos. Então facilita, agiliza o serviço também, que é justamente o que nós aprendemos.
é ter facilidade na entrega do pedido do serviço, justamente com uma qualidade diferenciada. E o interessante é que a gente estava em off aqui e tem um ventilador bem ali atrás. Eu vou explicar por que eu estou falando desse ventilador. A gente tem um problema da questão do vento, que aí pode interferir na questão do áudio. Aí eu falei, vamos desligar o ventilador e tal. E eu pensei que os caras iam pegar, tirar da tomada ali e ia desligar. Cara, eles desligaram o ventilador pelo computador. Explica para mim como é que é esse sistema. Esse sistema é que eles falam do Arduino, né? Que foi montado pela empresa e o nosso outro integrante que não está no momento. É um sistema de redes que você consegue executar o processo de automação industrial, residencial, que é onde você consegue proporcionar desligamento de pontos de rede, pontos de tomada, iluminação, tudo pelo sistema de redes, ou offline ou online, né? Devido pela internet e se for pelo sistema offline de rede de residencial, né? Então é um sistema que hoje está vindo uma tendência no mercado, que é o sistema de comando por tablet, por celular, né? Tanto os câmeras como a questão do nosso sistema do Arduino. Então isso é uma tendência para o mercado e como a gente, após sair do Senai, tivemos o quê? A gente tem que acompanhar isso. Se a gente quer evoluir com a cidade, com a mão de obra qualificada, a gente tem que acompanhar a tendência do mercado. Então isso é uma tendência que a gente está tentando trazer para a Aricames também. Isso que é interessante, porque... Pode trazer aqui, tem mais um rapaz que faz parte do curso, que é mais um integrante, e a gente está com o celular. A gente vai mostrar imagens durante essa matéria e eu vou ligar o ventilador, é o 8, pelo celular. Ligou, e a gente está com um ventinho, acho que dá para pegar com áudio. E eu liguei o ventilador, vou desligar ele agora. Fiz tudo isso pelo celular. E essa inovação que o Senai também traz para vocês poderem levar aí para a população, né? E esse é um curso adquirido também no Senai, com a parceria dos instrutores de lá. Então a gente vem adaptando, né? Hoje não é porque a gente fomos ex-alunos do Senai que a gente abandonou a instituição. Pelo contrário, a gente quer cada vez mais fazer parcerias, porque não é só a gente que precisou do Senai. Então a gente é uma sociedade. O Senai nos capacitou para hoje a gente atender o mercado e também posteriormente estar buscando essa troca de informações. A gente com o Senai e o Senai com a gente, né? Como o mercado hoje em dia. Tá certo. E esse foi o recado do Senai que a gente trouxe para vocês. E qualquer dúvidas que você tiver, vai até o Senai, que fica ali na Avenida Tancredo Neves. É um prédio que não tem como não achar, é muito grande lá. Compareça, tira suas dúvidas, que a equipe do Senai está toda lá para poder te atender. Acompanha, continue com a gente, com imagens de John, Rafael, Albert Santos, para o Giro Cidade. E agora, falando um pouco sobre saúde, eu chamo Maurício Filho para mais informações. Chegou a hora de falar do Amargo da Natural Ervas. Amargo da Natural Ervas. Olha só para você ver aqui ó, os detalhes. Ó. Na caixinha tem Natural Ervas. O nome Amargo, o selo cor de ouro, a foto da família com a foto do careca aqui, ó. A foto da família. Então, eu estou te apresentando hoje aqui no Giro Cidade, mais uma vez, o Amargo original, o Amargo da Natural Ervas. Gente, para você que está sofrendo aí com problemas de azia, má digestão, gastrite, o que mais aí, gente? O que você tem aí? Pressão alta, prisão de ventre, enxaqueca, aquela famosa dor de cabeça, refluxo, boca amarga. Quantas pessoas hoje em dia, minha senhora, sofrem com a tal da boca amarga, não é mesmo? O mau hálito também é um outro problema incrível das pessoas. A pressão alta, a má circulação, dentre outros problemas de saúde, você pode estar sentindo agora. O que é o amargo? O amargo é um composto de diversas ervas como carqueja, camomila, chá verde, hortelã-pimenta e quássia. Imagine todas essas ervas dentro de um único produto. Esse aqui, ó, dentro desse frasquinho aqui. O único produto que com certeza faz toda a diferença. Deixa eu mostrar os detalhes para você aqui, ó. Natural Ervas em alto relevo, tem as florezinhas aqui em alto relevo também, tem um registro no Ministério da Agricultura. Aqui tem o registro também, nos fundos tem também o nome Amargo. Aqui na tampinha tem a marca do Amargo, o número do Ministério da Agricultura. Tudo isso para você em um só produto. O Amargo da Natural Ervas. Aonde você encontra o Amargo da Natural Ervas? Você encontra o Amargo em todas as farmácias e drogarias aí da sua cidade. Está se sentindo aí com problemas dos seus intestinos, minha amiga dona de casa? Meu amigo trabalhador, vá na farmácia mais próxima da sua casa e peça o produto Amargo da Natural Ervas. O pessoal que está em casa, que já toma o Amargo todos os dias,
sabe que é um dos produtos que com certeza faz toda a diferença. A nossa equipe aqui do Giro Cidade toma o Amargo todos os dias. Faça como eu. Enquanto eu tomo o Amargo, vai vendo aí o nosso BT. Viva a vida com mais saúde! O Amargo da Natural Ervas combate a gastrite, má digestão, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, gordura no fígado, gota, prisão de ventre. Diminui ainda as taxas de ácido úrico e colesterol, além de prevenir o reumatismo. Com o Amargo, seus problemas desaparecem e você sente logo a diferença. Mas atenção, não aceite imitações. Exija o Amargo original da Natural Ervas. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, o seu programa Giro Cidade volta já já. Aqui o intervalo é bem rapidinho. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade e falando sobre esporte. Um torneio de futevôlei irá acontecer nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro. O nosso repórter Albert Santos traz mais informações a você. Confira. E no próximo dia 13 e 14 de fevereiro vai acontecer ali na quadra de vôlei do lado do estádio Mané Garrincha um campeonato, um torneio de futevôlei. Quem vai passar mais informações pra gente é o Rogério Pereira, que é atleta e também vai participar desse torneio. Rogério, como é que foi bolar esse torneio? Por que dele? É o seguinte, a gente vem entre amigos participando, né, entre campeonatos aqui mesmo dentro da cidade, né, entre amigos, e agora, né, graças ao Rondoninha, do Comercial Rondônia, né, eu fico feliz e quero agradecer a ele por essa grandiosa ideia de poder fazer com que os atletas de Ariquemes ou do estado, né, participem de uma competição. E a gente, como a gente só estava treinando e jogando competição aqui entre nós mesmos, brincando, né? Hoje vamos ter a oportunidade de poder disputar uma competição entre nós e uma competição com atletas do estado ou de fora do estado. E o interessante é que nesse torneio haverá premiação tanto para o time ouro, tanto para o time prata. Como é que vai ser a divisão desses dois times? Olha, é interessante porque vai ter a oportunidade, né, daquele atleta que está iniciando, né, ter a oportunidade de participar, né, da competição como prata, como ouro, né? E ele pode optar em disputar o prata como o ouro, né? E aí é interessante porque é uma premiação, né, pela primeira competição, né, esse ano, R$400, R$600 é interessante, né, para que todos participem. Para quem quer participar, tem até que dia para fazer as inscrições? Olha, na verdade, a gente como atleta, a gente não tive acesso ainda o tempo que vai ter para fazer essa aí, mas eu creio que até no dia da inscrição, até no dia do campeonato 13 e 14, você pode conseguir fazer as inscrições. Treinando de 4 a 5 vezes por semana, os atletas estão empolgados com o torneio. Você faz peso no time por ser um rapaz alto. Isso influencia de uma pessoa mais baixa ou não? Sim, ajuda bastante, mas quem é baixo também tem bastante atleta baixo, mas eles também têm muita técnica, né? E assim, quando é na categoria ouro mesmo, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo sabe jogar muito bem. Há quanto tempo já treinando já para esse torneio? Olha, para esse torneio a gente está treinando desde o começo do ano muito forte, mas essa turma de amigos que nós temos, que é cerca de uns 10 atletas, a gente já joga há mais de 3 anos juntos. Como é que foi a realização desse torneio? Como é que surgiu a ideia de fazer esse torneio? Isso, a gente conversou com alguns amigos daqui da cidade, algumas de Porto Velho, de Paraná, e vimos essa carência, né, de competições desse nível, dessa categoria aqui em Ariquemes. Daí a gente conversando e buscando apoio de vários segmentos, conseguimos fazer junto com eles essa realização desse torneio. Torneio que haverá premiações aí para os ganhadores, né? Isso, são 2 categorias, né? No sábado, a partir das meio-dia, haverá inscrições para a categoria aberto. E no domingo, na parte da manhã, vai ser a categoria prata. Como é que é a divisão dessas 2 categorias? A ouro é profissional e a prata é para os amadores? Como é que funciona? Isso, funciona assim, a categoria ouro é mais para assim, jogadores que já estão há muito tempo jogando, né? Já tem um ranking que eles participam de grandes competições aqui e fora do estado. E na categoria prata, você
coloca jogadores que têm um nível maior com jogadores iniciantes para desenvolver o futevôlei, né? Para a pessoa que quer fazer a sua inscrição, ela tem até o dia do evento, mas quem quer mais informações, qual que é o telefone? Isso, você pode buscar no Facebook, né, Taça Ariquemes. O meu telefone também é 8432-4827. Aqui nós temos o grupo de amigos, que nem os nossos amigos falaram, que estão jogando às terças, às quintas na quadra lá da Praça da Vitória, aos finais de semana na Praça da na BB. E assim, até no dia você pode fazer a sua inscrição e escrever, né? Vamos praticar esporte, minha gente. Esporte é saúde. Olha só, o ano letivo começou e as Três Irmãos têm grandes novidades e promoções imperdíveis para você. Confira comigo. Volta às aulas é nas Três Irmãos. Bermuda jeans, apenas R$ 29,95. Bermuda masculina, só R$ 19,95. Bermuda juvenil, apenas R$ 19,95. Bermuda feminina infantil, só R$ 59,95. Calça masculina e feminina, apenas R$ 74,95. Mochila juvenil, só R$ 34,95. Tênis unissex, apenas R$ 89,95 à vista. Sapatilha infantil, só R$ 49,95. E nas compras acima de R$ 200, você ganha um caderno. Três Irmãos, onde eu gosto de comprar. Economize de verdade comprando nas Três Irmãos. Roupas para os seus filhos, para você, para a família inteira. Pode ir direto às Três Irmãos e aproveite as ofertas que só lá tem. Nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Estamos de volta. Agora nós vamos falar de saúde. É crescente o número de obesos em todo o mundo. E no Brasil esse número é alarmante. Para falar mais sobre essa doença, que é a obesidade, e os males que ela pode desencadear, o médico cirurgião bariátrico Thiago Pata fala sobre as doenças silenciosas que os obesos podem adquirir e na maioria das vezes nem sabe o porquê tem. Saiba tudo sobre obesidade, os riscos à saúde, agora no Giro Entrevista de hoje. Roda a vinheta. E o meu Giro Entrevista de hoje é com o cirurgião bariátrico Dr. Thiago Pata. Doutor, mais uma vez é um prazer conversar com o senhor, principalmente para falar de um tema que chega a ser quase de utilidade pública. Segundo o IBGE, no ano de 2014, cerca de 88 mil cirurgias bariátricas foram realizadas no Brasil. E eu já quero começar a minha entrevista fazendo essa pergunta. Doutor, confere esse dado? Sim, primeiramente é um prazer estar participando do Giro Cidade mais uma vez. Estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e levar informação fidedigna sobre o assunto para a população. De fato, em 2014 o Brasil chegou nessa marca de 88 mil cirurgias bariátricas, está no IBGE e no site da Sociedade Brasileira. Somos hoje o segundo país no mundo em número de cirurgias bariátricas. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que gira em torno de 150 a 170 mil cirurgias ano. Por que aumentou tanto esse número de cirurgia? E é uma questão que a gente já até comentou um pouquinho. Tem dois fatores que, sem dúvida nenhuma, eles são preponderantes para que se ocorra essa elevação no número de cirurgias. Primeiro, o aperfeiçoamento técnico da cirurgia. A cirurgia bariátrica de 15 anos para cá, ela ganhou, em termos de segurança e conforto para o paciente, avanços muito grandes. O principal desses avanços foi o avanço da videolaparoscopia, ou, como a gente conhece, da cirurgia minimamente invasiva. Então, a partir do momento que se começou a fazer cirurgias por vídeo, os índices de complicações diminuíram mais, a cirurgia ficou mais segura e, de certa forma, isso se tornou mais atrativo para o paciente, encorajando mais as pessoas a buscar esse novo método que, baseado e comparado no antigo, que era a cirurgia convencional com corte, teria uma segurança muito maior. E o outro ponto que contribui para que esse número de cirurgias ocorram, sem dúvida nenhuma, é que a população brasileira engordou nesse período. Na verdade, nós estamos estável do ano passado para cá, porém nós ainda temos uma demanda e um número de obesos bastante expressivo na população. Quase que 50% da nossa população está acima do peso. Isso, e vale lembrar também que esse avanço vieram também as novidades e outras técnicas, inclusive voltadas para cirurgias através de vídeo. Sem dúvida nenhuma.
Uma coisa muito importante, gente, que eu gostaria de deixar claro aqui para toda a população que estiver nos assistindo é: a cirurgia bariátrica ela é uma especialidade, é uma área de atuação da medicina, ou seja, nem toda cirurgia bariátrica é igual. Então a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que tem como objetivo a perda de peso, porém existem várias técnicas e nenhuma técnica ela é dona da verdade. Eu não posso ter uma técnica, uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Cada paciente tem um perfil, cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem uma meta de perda de peso. Então eu não posso fazer a mesma cirurgia num paciente de 180 quilos que num paciente de 100 quilos. Então é importante que o cirurgião que esteja avaliando esse paciente ele tenha noção dessas opções técnicas, que hoje no Brasil, só para ilustrar, nós temos 4 técnicas autorizadas. Ótimo. Então nós vamos ter técnicas que vão dar perda de peso em torno de 40%, que é o bypass gástrico. A banda gástrica dessas 4 técnicas é a que está caindo em desuso, que ela dava uma perda de peso em torno de 20%. Temos a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia indicada para adolescentes, para pacientes jovens com IMC abaixo de 40, sem doenças graves, ou seja, sem diabetes, sem hipertensão, ou para pacientes com idade mais avançada e com alto risco cirúrgico. Essa cirurgia está indicada por ser uma cirurgia um pouco menos agressiva do ponto de vista abdominal. E a última cirurgia, que é a duodenal switch, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia que a gente tem com maior potencial de perda de peso, chega até 60%. Então hoje no Brasil, essas 4 técnicas estão autorizadas e médicos e pacientes têm que ter familiaridade com isso e entender que a cirurgia bariátrica envolve conhecimento técnico de várias opções cirúrgicas. Isso. E vale lembrar, doutor, que de fato a obesidade é uma doença. E como doença, ela desenvolve vários problemas. Nesse caso, problema no coração, nos ossos, no rins, fígado e até mesmo sem falar da autoestima, né? Que é a doença do psique do ser humano. Nesse caso, para cada problema que a obesidade acarretou no coração, tem uma indicação dessa? Existe sim, sem dúvida nenhuma, baseado nessas avaliações. No final, o médico, junto com toda a equipe, vai definir qual seria a melhor opção para aquele paciente. Então, sem dúvida nenhuma, a obesidade ela é uma doença. As principais doenças decorrentes da obesidade são as doenças cardiovasculares, aí entra a hipertensão, o infarto, a angina, a doença coronariana, as arritmias, os tromboembolismos. Então é realmente já uma situação grave quando você começa a ter complicações cardíacas. Doenças dos ossos e do esqueleto, sem dúvida nenhuma, o paciente obeso ele tende a desgastar as suas articulações na metade da sua vida útil, ou seja, se eu sou magro eu teria um joelho que duraria 60 anos, se eu sou obeso esse joelho vai durar 30. Então mexe com isso, mexe com a parte abdominal, a parte hepática. O fígado é um grande retentor de gordura no nosso organismo e isso pode levar a quadros de esteatohepatite, que são quadros graves. E finalizando com as doenças do emocional, as doenças psicológicas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que a obesidade está envolvida com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos compulsivos e o mais grave de todos, que é o isolamento social. Todas essas doenças têm sendo reavaliadas constantemente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina. E sempre que se há alguma correlação, muda-se algumas coisas que a gente vai citar lá na frente. Exatamente, isso que eu ia perguntar agora. Até a gente estava conversando nos bastidores antes de entrar no ar, o senhor estava me explicando que essas normativas, que são essas doenças correlacionadas com a obesidade, também já entraram nessa parte agora de cirurgia, com intervenção cirúrgica? Sim, há cerca de 30 dias atrás, o Ministério da Saúde lançou a 3ª portaria que regulamenta a cirurgia bariátrica no Brasil. E nessa portaria ele incluiu 21 doenças associadas à obesidade como critérios de indicação. Dentre essas doenças entrou a infertilidade tanto do homem quanto da mulher, entrou as osteoartrose, ou seja, esses desgastes articulares, entrou doenças como hipertensão arterial e, falando mais uma vez das doenças psicológicas, a depressão e o isolamento social são hoje critérios para um paciente obeso ter a sua cirurgia aprovada, seja por um plano, seja pelo próprio médico particular, que os critérios são os mesmos, mas sem dúvida nenhuma hoje
a Sociedade Brasileira quanto o Conselho Federal de Medicina entendeu que um paciente obeso que tem quadros depressivos graves, ele é um paciente realmente doente. E ele precisa de ajuda, nós não podemos cessear o direito desse paciente. Isso. Doutor, nós sabemos que, não só no Brasil, como a nível mundial, infelizmente, algumas cirurgias, alguns meios, alguns métodos caem no modismo. Isso proporcionando, infelizmente, alguns desajustes de desvio de caráter, até mesmo a nível profissional. E é fato também que, infelizmente, muitas pessoas estão procurando outros caminhos, no caso, para emagrecer. E nem sempre elas estão ali adequadas ou nos parâmetros que o senhor até mesmo citou aqui, que se encaixe para fazer a cirurgia. E aí, doutor, quando eu sei que eu estou apta, que eu posso fazer essa cirurgia? Então, você tocou no assunto que realmente hoje a gente, como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a gente briga para que se regulamente isso. É uma sociedade muito séria, que trabalha baseada em evidência, trabalha baseada em estudos, para que se evite esses modismos, se evite superindicações, se evite, digamos assim, quadros de indução a, de repente, a um tratamento. Então, é muito importante que o paciente ele pesquise o médico com quem ele vai se consultar, que ele conheça pacientes desse médico, saiba que seguir os passos, que jamais se orienta a paciente a ganhar peso para poder fazer uma cirurgia dessa. Jamais se promete facilidades para pacientes que vão fazer uma cirurgia bariátrica. Olha, vem comigo que aqui eu faço seus exames em uma semana, na outra eu te opero. Não, cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva. Como o próprio nome diz, nós devemos eleger o melhor momento de saúde daquele paciente para que ele possa ser submetido. Voltando ao ganho de peso pré-operatório, só para a gente ilustrar, quando a gente fala em riscos para a cirurgia bariátrica, é uma das coisas que os pacientes sempre nos perguntam, a gente pode observar que o primeiro fator de risco é o ganho de peso. Então, se alguém, em algum momento, passou com alguém que falou, olha, você precisa ganhar peso, ou você precisa de tantos quilos para alcançar o nível da cirurgia bariátrica, primeiro, isso está antiético e fugindo de todas as premissas do consenso bariátrico que é regido por essas normativas, tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira. Por quê? Quando eu tenho um paciente obeso, que mesmo assim ele ainda não esteja dentro do critério e falta algum peso para ele ganhar, e esse paciente, por uma decisão dele mesmo, de repente por questões indutivas, ele opta em ganhar peso para essa cirurgia, ele tem que ter consciência que em vez de estar operando no melhor momento, ele vai estar operando no pior momento. Por quê, doutor? Porque quando ganha peso, a pressão dele vai alterar, o diabetes vai alterar, o colesterol vai alterar, a respiração vai alterar, e eu vou estar colocando ele numa mesa de cirurgia no pior momento em que ele poderia estar. E também porque nós sabemos que todos os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, que perdem de 5% a 10% do peso, eles diminuem ainda mais pela metade os riscos da cirurgia. Então nós estamos falando de segurança. Isso. Doutor, nesse caso, quais são além dessas, existem outras dúvidas que são principais que a pessoa, quando entra aqui no consultório, o senhor já esclarece? E muitas dessas vezes o senhor até mesmo já chegou a dizer não para a pessoa, dizendo, olha, esse não é o melhor caminho para você? Sim, sem dúvida nenhuma. Os pacientes eles têm muitas dúvidas que são comuns entre eles. Dúvidas frequentes, eu posso engravidar? Pode, depois de um período pré-determinado pela equipe após a cirurgia. Se eu operar depois da cirurgia, eu vou ter que ficar tomando um remédio o resto da vida? Não. Nós usamos um suplemento vitamínico, não é considerado uma medicação, apenas para evitar de ter deficiências vitamínicas. E, em terceiro ponto, sem dúvida nenhuma, chega aqui a acolá pacientes que não têm indicação da cirurgia, mas que já tentaram outros métodos e querem, de repente, ver na cirurgia uma possibilidade de resolver o problema. Nós, como profissionais, devemos orientá-lo de que ele não tem a indicação, jamais estimular o paciente a ganhar peso, jamais gerar cálculos no consultório para que o paciente saiba quantos quilos ele teria que ganhar. Isso já seria uma forma indireta e antiética de induzir ele a ganhar peso. E ser honesto com ele e dizer, olha, no teu caso você ainda não tem um critério, é uma cirurgia agressiva, você deveria tentar outros métodos, porém vamos sendo monitorados, vamos sendo acompanhados. Se durante essa luta você perceber que o peso está ganhando, você sabe que a partir do IMC de 35 com doenças pode nos procurar. Mas num acompanhamento tranquilo e jamais dando a entender que a cirurgia é simples, minimizando os problemas da cirurgia, porque não é assim que funciona. Isso. Nós sabemos, doutor, que existem os dois lados da moeda. Tanto as pessoas que, entre aspas, não precisam, mas querem e fazem o possível para, no caso, tiverem
ter a intervenção cirúrgica, como aquelas pessoas também que precisam, que necessitam, que infelizmente já está num estado quase mórbido, posso dizer assim, se o senhor me permitir, e não tem essa coragem, essa até mesmo, posso dizer, vontade de vir aqui, sentar, ter essa conversa agora. E eu queria que o senhor aproveitasse o canal do SBT agora e deixasse um recado para essa pessoa que precisa fazer uma intervenção cirúrgica, que a obesidade já está ali, infelizmente, já deixando a pessoa bem mórbida e tem algum medo. Olha, um paciente que realmente tem a indicação da cirurgia, que ele realiza essa cirurgia, vamos dar um exemplo de um paciente de 50 anos, com IMC em torno de 40, que seria obesidade mórbida, hipertenso e diabético. Eu vou citar o impacto que uma cirurgia dessa, bem executada, com uma equipe bem treinada e afinada, pode causar na vida desse paciente. Isso. O paciente com 50 anos, com hipertensão e diabetes, ele fazendo essa cirurgia, ele tem altas probabilidades de repente, até curar a hipertensão. E o diabetes tem até 80% de chance dele melhorar muito, ou seja, talvez ficar até sem nenhuma medicação. A OMS já estimou que cada quilo que esse paciente venha a perder no processo pós-operatório, ele ganha em média de 4 meses de vida como expectativa de vida. Então, é basicamente como se nós operássemos um paciente de 50 anos, 1 ano e meio, 2 depois da cirurgia, ele tivesse magro, com boa parte das doenças dele já controladas, com uma expectativa de vida maior e com uma sensação de idade menor. Então, de fato, dá um retrocesso em termos de envelhecimento desse paciente, eles se sentem mais dispostos, mais animados, mais produtivos, inclusive, e, sem dúvida nenhuma, é esse o perfil de paciente que deve procurar uma equipe bariátrica, uma equipe multidisciplinar, porque é onde ele vai ter um ambiente propício para que ele possa tirar essas dúvidas e, sem dúvida nenhuma, ele possa ter todos os esclarecimentos referentes ao assunto. É muito importante que esse paciente venha para a consulta, não com a ideia de que ele vai operar, sim que ele vai ouvir as opiniões, de que ele vai saber se ele tem indicação. Eu costumo dizer para os pacientes que a nossa primeira consulta ela é uma consulta informativa, nós não vamos bater o martelo em nada, porém eu quero dar para o paciente as opções que hoje nós temos disponíveis. E aí ele vai refletir sobre isso, ouvir opiniões, conversar com outros membros da equipe, a ideia estando madura e ele concordando com todo esse projeto, que não é tão simples, às vezes as pessoas minimizam. Ah, fulano fez uma cirurgia, sim, eu também emagreço. Gente, só quem fez uma cirurgia como essa, passou por todo o preparo, por todas as sessões, colocou a vida em risco numa mesa de cirurgia, sabe se foi fácil ou não. E eu digo de antemão, por experiência de causa, que não é fácil. Isso. É uma luta, mas uma luta com grande chance de vitória. Ótimo. Doutor, quando você diz equipe de multiprofissionais, para quem está acompanhando, é o que eu posso entender que eu vou ter uma orientação específica na área da nutrição, eu vou ter um acompanhamento psicológico, até porque é uma mudança muito grande na vida. Eu vou ter uma educação física. Quando o senhor, no caso, explica para quem está acompanhando, equipe multiprofissionais, é essa visão que a pessoa pode entender, dizendo que vai se sentir amparada, não vai ser aquela situação de, olha, eu fiz a cirurgia com o meu médico cirurgião, agora posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário, eu vou ter sim um acompanhamento? Vai. Nós temos alguns pilares do tratamento da cirurgia bariátrica. São 3 os pilares. Primeiro dos pilares é a equipe multiprofissional ou multidisciplinar, como alguns chamam. Como a gente pode ver aqui, é onde começa-se o processo. É onde o paciente vai passar com psicólogo, nutricionista, cardiologista, endocrinologista. Ou seja, para preparar aquele paciente para a cirurgia. Muitos pacientes confundem essa equipe. Eles têm a ideia falsa de que essa equipe tem o poder de dizer que eles podem ou não operar. Não funciona assim, porque digamos que uma psicóloga A diga, olha, o João não pode operar. Ele vai na psicóloga B e a psicóloga diz, o João pode operar. Então, o papel dessa equipe não é um papel de dizer sim ou não, é um papel de abraçar a causa do paciente, identificar qualquer eventual doença antes da cirurgia, fazer com que ele já comece a perda de peso antes da cirurgia para diminuir os riscos e preparar do ponto de vista bariátrico esse paciente. Preparar em que sentido? Preparar no sentido de ansiedade, transtornos compulsivos, corrigir os desvios alimentares, preparar do ponto de vista do pós-operatório, como será após a cirurgia, 30 dias de dieta líquida. Então, a equipe ela tem um papel de preparo e não de polícia, de dizer que pode ou não pode. Me preocupa quando eu recebo pacientes que pegaram laudos em uma avaliação. Nesse paciente, ele não foi um paciente preparado, ele foi um paciente autorizado.
E é completamente diferente, porque se ele foi autorizado, mas não foi preparado, é como se eu te desse um carro e não te desse a habilitação para dirigir. Até porque é uma mudança na vida da pessoa, né? Sem Existe dúvida nenhuma. antes e depois o obeso. Os resultados pós-operatórios, eles são diretamente ligados ao preparo pré-operatório. Isso é estatístico em qualquer revista do assunto no mundo. Então, os pilares são tratamento clínico, que é justamente essa equipe que não vai deixar a saúde desse paciente piorar nas vésperas da cirurgia. O segundo ponto é o tratamento cirúrgico. Se o paciente tem de fato indicação, vamos definir qual seria a opção cirúrgica. E o terceiro ponto, como nem tudo é simples, a parte que cabe ao paciente é onde ele vai aderir a esse tratamento, onde ele vai seguir as orientações, e tudo isso vai ser visto antes da cirurgia. Depois da cirurgia, a gente estaria perdendo o momento correto de avaliar esses parâmetros. Verdade. Doutor, nosso tempo chega ao fim. Maiores informações, algum detalhe, alguma coisa que o senhor queira considerar também no nosso bate-papo? Mais uma vez, agradecer o convite, a gente está sempre à disposição, é um prazer. Eu, aqui em Ariquemes, sou daqui da região e tenho um prazer enorme em estar participando e, de certa forma, colaborando na informação da população. E o nosso contato é o Instituto Vigor, hoje funciona aqui no Hospital Monte Sinai, 3535-3600. Nós temos o nosso site, www.institutovigor.com, temos a nossa página do Facebook, Instituto Vigor. Todas as dúvidas, qualquer tipo de contato, a gente é uma equipe que tem muita interação com os pacientes, seja via e-mail, seja via site. A gente está à disposição para esclarecer e deixar um convite, que logo, logo nós vamos estar lançando as datas dos nossos eventos multidisciplinares. Então são eventos como treinamentos a céu aberto, que é o Vigor Training, que a gente faz aqui, geralmente na Praça da Vitória, e é uma forma de estimular os pacientes a participar da atividade física, e as palestras orientacionais que vão ocorrer uma a cada trimestre no ano de 2016. E se tratando de saúde, a prevenção é o melhor caminho, né? Sempre, sem dúvida nenhuma. Isso. Esse foi o meu bate-papo de hoje. Continue assistindo o programa Giro Cidade. Obrigado ao Dr. Tiago Pata por essas informações. Realmente, cuidar da saúde é primordial. Você que sabe que está acima do peso, procure um médico especialista. Se não for o caso, dê indicação para fazer uma cirurgia bariátrica, temos o método de emagrecimento 5S, que tem ajudado muitas pessoas a perder peso e perder peso com qualidade. Como nós aprendemos hoje aqui no programa Giro Cidade, saúde vem em primeiro lugar e basta você tomar uma atitude. E ainda falando sobre bem-estar físico, confira o que o Maurício Filho traz para você. Chegou a hora de dar uma dica muito bacana para você que está em casa. Chegou a hora de falar de Vitamel, fortificante do trabalhador, o polivitamínico com guaraná, açaí, ferro, zinco, cromo, selênio e manganês. Gente, esse é um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque é um sucesso de venda, porque resolve mesmo. Trata-se de um composto de diversas vitaminas que vão aí formar uma barreira no seu organismo, transformando a sua vida. Isso mesmo, o Vitamel é um suplemento vitamínico mineral que é composto, gente, por vitaminas e minerais essenciais que podem faltar na alimentação do dia a dia. Isso mesmo. E aí a falta de alimentação, às vezes você não consegue repor as vitaminas e as proteínas que faltam aí na alimentação do dia a dia e você acaba ficando aí com a imunidade baixa. E com certeza, através disso aí, vem as doenças e as enfermidades. O Vitamel é ideal para quem quer completar com vitaminas e minerais essenciais que podem faltar, então, na alimentação do dia a dia. O Vitamel pode ser consumido diariamente por tempo indeterminado, mas deve estar também associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. O Vitamel é indicado nos casos aí de fadigas crônicas, de anemia, falta de apetite, estresse. O Vitamel é vitaminose, portanto, se você está desanimado, se sentindo fraco, sem disposição, anda estressado, sem paciência, está nervoso, está com esquecimento, você precisa tomar Vitamel ou fortificante do trabalhador. O amarelinho que te dá forças é um produto da Erva Fitos que está há 25 anos no mercado brasileiro. O seu registro aí no Ministério da Saúde, né? Tem aí então o registro da Anvisa para você, um dos produtos farmacêuticos mais adquiridos pelas donas de casas e pelos os trabalhadores de todo o Brasil. Portanto, aqui não é diferente. Convido você a ir na farmácia mais próxima da sua casa. Nesse final de semana, aproveite para tomar o seu Vitamel, o fortificante do trabalhador. Mas atenção, Vitamel é único, não existe genérico, não existe similar. Quando você chegar na farmácia, exija Vitamel.
De repente você chega na farmácia, o farmacêutico queira trocar o produto, o Vitamel, por um outro produto. Não aceite a troca. Diz a ele assim, amigo, eu não quero trocar o Vitamel por esse outro produto. Eu quero apenas Vitamel, o fortificante do trabalhador. Mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil diariamente tomam o Vitamel. Faça isso você também. Peça o produto Vitamel na farmácia mais próxima de você. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos com mais informações. O programa Giro Cidade já está de volta e um verdadeiro mutirão contra o mosquito Aedes aegypti está acontecendo em todo o Brasil. No estado de Rondônia, está realizando uma campanha forte para combater este mal, que está assolando vários continentes do mundo inteiro. Aqui em Ariquemes, a Funasa, setor de endemias, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, estão fazendo o que podemos chamar de arrastão, para aniquilar de vez as larvas e os possíveis criadouros. Veja mais informações. Desde a sua confirmação do Ministério da Saúde em relação do Aedes aegypti com o Zika vírus, que vem causando a microcefalia, impedindo que o cérebro cresça e desenvolva suas capacidades normalmente, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde Funasa, intensificaram os trabalhos em busca do foco da larva do mosquito da dengue. É uma determinação do Ministério da Saúde, para que sejam visitados 100% dos imóveis urbanos, e nós estamos fazendo a nossa parte. A Organização Mundial de Saúde decretou emergência, estado de emergência na saúde pública por conta do Zika vírus. O governo do estado hoje está decretando também esse estado de emergência, então nós estamos realizando os mutirões, os arrastões. Já fizemos setor 1, setor 3, e estamos fazendo hoje setor 2 e vamos fazer uma varredura em toda a cidade para visitar todos os imóveis. A população tem nos ajudado, pedimos mais ainda a ajuda da população, da comunidade, porque 80% dos criadores de mosquitos estão nos quintais das residências. Nesse período chuvoso, que agora iniciou o nosso inverno, é um período crítico, porque a gente limpa à tarde, às vezes chove à noite e no outro dia cedo já tem água parada, então é uma constante. A gente tem que eliminar esses possíveis criadores de mosquito. Neste mês, todos os setores 1 e 3 foram fiscalizados pela Funasa. Nessa semana, será a vez dos setores 2 e 4. Nessa quinta-feira, uma mobilização foi feita na UBS do setor 2. Em seguida, todas as residências foram vistoriadas. Nós fazemos, por exemplo, o trabalho de informação, Aí nós, se encontrarmos o foco, nós fazemos uma notificação, Damos um prazo para aquela pessoa ou a família acabar com aquele foco ali e, dependendo do prazo que nós damos, aí nós voltamos lá. Nós temos aqui uma equipe que faz a multa. Nosso trabalho não é esse de multar a população, mas infelizmente às vezes tem que fazer essa situação porque resolve, Porque muitas pessoas acham que, por exemplo, que a dengue, a febre chikungunya, a Zika vírus é uma doença passageira e ela não, ela é uma realidade hoje no Brasil e pelo jeito que nós estamos vendo no mundo atual, Em Porto Velho, nessa semana, uma empresa foi interditada devido à quantidade de focos da larva do Aedes aegypti. Segundo a Secretaria de Saúde, esse tipo de fiscalização também acontecerá em Ariquemes. Confira agora mais informativos de hoje, quinta-feira. E foi realizado no último dia 25 a 29 de janeiro pela Emater a pesquisa dos preços dos produtos agrícolas vendidos no estado. A cotação se refere ao valor pago diretamente ao produtor agrícola nas unidades produtivas. O garrote bovino à cabeça, o preço médio é de R$ 1.277,50. Em Porto Velho, esse valor é de R$ 1.300. Em Ariquemes, também R$ 1.300. Já em Jaru, esse valor é de R$ 1.320. Em Ji-Paraná, a cotação não foi divulgada. Em Cacoal, R$ 1.200 e em Vilhena, R$ 1.300.
Os ovos caipira, a dúzia, o preço média é de R$ 4,66. Em Porto Velho, a cotação não foi divulgada. Em Ariquemes, é R$ 5,00. Em Jaru, também R$ 5,00. Em Ji-Paraná, R$ 5,00. Cacoal, R$ 4,00 e Vilena, R$ 5,00. O leite, o litro, o preço médio é de 79 centavos. Em Porto Velho, a cotação não foi divulgada. Em Ariquemes, 72 centavos. Em Jaru, 87 centavos. Em Ji-Paraná, 78 centavos. Em Cacoal, 70 centavos. E em Vilena, 80 centavos. Essas e outras cotações você também pode conferir no site da Emater Rondônia. E o programa de hoje vai chegando ao final, mas antes eu quero que você reflita comigo. Quando queremos acender uma lâmpada, devemos antes de tudo ligar o interruptor. Isso mesmo. Oferecemos primeiramente a nossa energia e recebemos depois a luz. O sol está brilhando, mas para recebermos a sua luz, devemos primeiro abrir os nossos olhos. Só recebemos a luz após oferecermos a ação de abrir os olhos. Desse modo, já recebemos todas as dádivas, porém, só nos será possível usufruí-las quando agradecermos a elas. Agradecer equivale a ligar o interruptor. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço a você, telespectador SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.